Muito bem. A gente vai continuar o nosso trabalho entendendo agora as soluções, né, da equação de Schrödinger do átomo de hidrogênio, partindo para tentar agora desenhar elas de maneira completa, né? Em que ponto que a gente estava? A gente tinha até agora, né, trabalhado, feito um trabalho de separação de variáveis, onde a gente tinha a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, que era menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa do elétron vezes o laplaciano da função psi, mais o potencial, que aqui era um potencial eletrostático, então mais, aqui é menos e, porque é a carga do elétron, isso aqui é um e, a carga do elétron ao quadrado dividido por 4π epsilon 0 vezes a distância entre o elétron e o núcleo, vezes a função, igual, no caso da equação independente do tempo, igual a energia vezes a própria função. A função a gente tinha escrito ela em coordenadas esféricas, então a gente tinha definido que φ era uma função das coordenadas esféricas, r, θ e φ. E aí tinha feito todo um processo de separação de variáveis. Primeiro a gente tinha separado essa função numa componente radial e em uma componente dependente de θ e de φ. E depois essa equação aqui a gente ainda separou a componente y, ainda conseguiu separar em equações independentes para θ, que aí aqui é θ maiúsculo de θ, vezes φ maiúsculo de φ. Então agora, e a gente obteve, ou pelo menos a gente obteve soluções com todos os detalhes para essa parte aqui, para dependência em φ, porque tinham soluções fáceis, e as soluções para r e para θ eram mais envolvidas do ponto de vista matemático, e elas envolviam, né, aqueles polinômios, né, aqueles polinômios para θ, os polinômios de Legendre, né, estavam associados a essas soluções, e aqui os polinômios de Laguerre estavam associados a estas soluções. Então a solução na parte aqui a gente tem funções trigonométricas, né, simples. Funções trigonométricas simples, nesse caso aqui. Essa parte aqui é facinho de resolver. E as outras tinham soluções mais complicadas. E aí a gente gostaria agora, né, de conseguir visualizar essas soluções, né? O que acho que é mais interessante, para a gente agora reconectar, né, todo esse trabalho de matemática que a gente fez, né, todas essas contas que a gente fez para transformar a equação em coordenadas esféricas, depois resolver o problema em coordenadas esféricas, descobrir que existem maneiras de resolver essas equações complicadas, e agora voltar a conectar isso com aquela coisa que a gente estuda com muita frequência, que é o aspecto, né, dessas soluções de maneira geral. Então, primeiro, né, vamos fazer a representação, vamos por partes, né, vamos fazer a representação das soluções em φ, depois combinando θ com φ, e por fim em R, e combinando a dependência em R com o resto, para a gente dar uma visão completa de qual que é a função, de como é que é o aspecto da função de onda do átomo de hidrogênio para suas diferentes soluções. Então, a primeira parte que a gente tinha era φ, né? Isso aqui a gente já trabalhou um pouco mais de detalhe. Em φ a gente tinha a função φ de φ, as soluções tinham essa cara aqui, e elas tinham uma fórmula geral que poderia ser escrita assim, né? Uma das maneiras de representar ela é essa aqui, mφ, com m sendo 0 ou mais ou menos 1, ou mais ou menos 2, e assim sucessivamente. Essa é uma representação complexa dessas soluções, né? Então ela tem a parte real e tem a parte complexa, né? Isso aqui é cosseno de mφ mais i seno de mφ. E a gente também pode ter soluções reais, né? Nas quais a gente, em vez de ter essa componente aqui do i elevado a imφ, a gente poderia só pegar a parte real, né? Aí a normalização vai ser diferente, mas as soluções são
palavra, são combinações lineares umas das outras, mas a gente poderia ter representado só como um cosseno, por exemplo, e a gente pode representar essas soluções na forma de cosseno graficamente. A gente já fez isso, na verdade, né? A gente tem a função, a gente tem o sistema cartesiano, então x, y, z, e φ é o ângulo que a função faz com o eixo x, né? Então, se a gente tem um vetor aqui, a gente tem um vetor aqui, a gente projeta esse vetor no eixo, no plano xy, então aqui tem a projeção, e φ é o ângulo da projeção desse vetor no plano xy. Então o que a gente vai desenhar, né? A gente já tinha feito, essa representação, a gente coloca, como é tudo uma projeção no plano xy, que define o vetor φ, né? São ângulos no plano xy, né? Então a gente desenha um plano xy aqui de maneira independente, a gente pode desenhar as diferentes soluções para isso, para a função φ no plano, né? Então a gente tinha, por exemplo, para m igual a 0, a gente tem cosseno de 1, cosseno de 1 cosseno de 0 é 1, cosseno de 0 é 1, então, portanto, é uma função constante, né? Para todos os ângulos φ, né? O ângulo φ é esse aqui, para todos os ângulos φ, a função assume o mesmo valor para m igual a 0. Para m igual a 1, para m igual a 1, a gente tem que a função cosseno de 0 é 1, né? Porque a gente vai ter cosseno de mφ, então m é 1 vezes φ, então cosseno de 0 vai ser 0 e o cosseno de 0 vai ser 1. Então a gente tem aqui cosseno de π também vai ser menos 1, então a gente vai ter uma função de amplitude máxima. E cosseno de π sobre 2 é 0, e de 3π sobre 2 é 0, de tal maneira que ela é mínima aqui nos intervalos. A gente já fez essa representação. Isso vai dar aquela representação que tem cara de orbital P, que a gente já conhece. Isso no plano. E se a gente pega os outros números, né? Se a gente vai para 2, a gente vai ter uma cara de orbital D, né? No plano, né? O que a gente não fez agora é ver como é que a gente passa para a tridimensionalidade dessa função quando a gente introduz novas variáveis, né? Porque por enquanto a gente está dizendo só como é a dependência da função em relação ao ângulo φ. Então significa que em qualquer plano perpendicular ao eixo z, né? Se eu pego qualquer plano perpendicular ao eixo z, eu vou ter o mesmo tipo de dependência, né? Então, se eu pegasse um plano perpendicular ao eixo z aqui para cima, eu também vou ter essas mesmas projeções da dependência do ângulo φ sobre esse plano perpendicular ao eixo z. Então a pergunta é, quando eu me movo de maneira a variar o ângulo θ, que é o ângulo em relação ao eixo z, o que acontece com a função? Bom, o que acontece com a função vai ser descrito pelas soluções da parte em θ, né, que são aquelas soluções de resultantes daquela equação mais complicada. As soluções da parte em θ, né? Então vamos olhar para as soluções da parte em θ e a gente coloca, depois a gente combina tudo isso. Então a gente vai colocar em θ, né, as soluções da parte em θ. A gente vai ter aquelas soluções que são construídas usando os polinômios de Legendre. Então, por exemplo, né, as soluções vão ter uma forma geral, que é a seguinte: θ, função θ de θ, a dependência com θ da função de onda, ela vai depender, a gente tinha aqui a função φ dependia de um parâmetro m, né? A gente poderia botar um índice subíndice m, que era esse número quântico aqui. A função θ ela vai ser dependente de dois parâmetros. E ela vai ter a seguinte normalização, ela vai ter a seguinte fórmula, né? 2L mais 1, ela vai depender de dois números, L e M, 2L mais 1 dividido por 2, que multiplica L menos M fatorial dividido
por L mais módulo de M fatorial. Isso aqui é a normalização, a gente já vai ver, né? Parece complicado, mas isso aqui é o número que tem que ser multiplicado pela função para a integral dela para todos os possíveis valores de θ valer 1. Tá? A gente vai ver um exemplo disso. E aqui entrariam os polinômios de Legendre, né? PL, e aqui é de módulo de M, porque os polinômios são iguais para, seja M igual a 1 ou M igual a menos 1, é o mesmo polinômio. Calculado em cosseno de θ. Calculado em cosseno de θ. Então essa é a função do polinômio da solução da parte em θ, que é a solução daquela equação complicada, que engloba a maior parte do Laplaciano em coordenadas esféricas. Isso aqui são números, né? L e M são números, né? Onde o M é o mesmo M de antes, né? O M vale 0 ou mais ou menos 1, mais ou menos 2, é o mesmo M da equação para φ. E o L ele pode valer 0, 1, etc., contanto que a gente tenha que o módulo de M tem que ser menor ou igual a L. Essas duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Quando a gente resolve essa equação, a gente descobre esse condicionante que relaciona esses dois contadores, né? Então a gente tem que o M pode variar números inteiros, mas ele está restrito a valer números que tem um módulo no máximo igual a L. Então, por exemplo, se L é igual a 0, M, o módulo de M tem que ser menor ou igual que L, então M só pode ser 0. Tá? Então, se a gente tem uma solução para L igual a 0 e M igual a 0. Adiantando, isso é a degenerescência dos orbitais do tipo S. Né? A gente só tem uma solução. L igual a 0 e M igual a 0. Para L igual a 1, a gente pode ter módulo de M menor ou igual do que L, então M pode ser menos 1, 0, 1. Então a gente vai ter 3 orbitais diferentes que correspondem, 3 soluções diferentes para a parte em θ, que correspondem a diferentes valores de M associados ao mesmo L igual a 1. Isso vai dar origem à degenerescência dos orbitais do tipo P, que é 3. Para L igual a 2, a gente vai ter L igual a menos 2, os possíveis M's menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Isso vai dar degenerescência 5, característica dos orbitais do tipo D. Tá? Então é daí que vem essa questão da degenerescência. Mas então a gente viu, né, que esses polinômios aqui, nessa parte aqui da equação, né, que são os polinômios. Na verdade, o nome técnico aqui é polinômios associados, tá? De Legendre, é uma complicaçãozinha relacionada com a solução. Os polinômios de Legendre são as soluções da equação geral de Legendre e os polinômios associados são uma solução específica. Aí quando a gente tem uma equação com as características exatas dessa equação aqui da equação de Schrödinger. E aí esses polinômios associados de Legendre são os que têm esses contadores L e M, né? E a gente pode aqui escrever alguns deles, né? Por exemplo, P de 0, 0, que é P de L igual a 0 e M igual a 0, de x, vai ser 1, ou seja, é um polinômio de ordem 0. Então, P, o que isso aqui implica, né? A mesma coisa que dizer que P de 0, 0 de cosseno de θ é igual a 1. Tá? Então, é um polinômio que é constante para todo θ ou para todo x. Então, vamos ver o que acontece. Né? Aqui a gente tem aquela normalização, né? E se a gente fizer a conta para L igual a 0 e M igual a 0 nessa normalização, só para dar um exemplo, para entender um pouco mais essa fórmula, se a gente tem, já que a gente tem M igual a 0 e L igual a 0, então a gente tem 2 vezes 0 mais 1, então é meio nesse termo aqui. E nesse termo aqui a gente tem 0 menos 0, fatorial, 0 fatorial é 1, 0 mais 0 fatorial é 1. Então a gente tem meio dessa parte aqui e raiz quadrada aqui. Então o resultado é que a normalização, vamos chamar isso aqui de constante A. Isso aqui de constante A, a gente vê que essa constante A é igual a 1 sobre raiz de 2, tá? ou raiz de meio, né? Que é o resultado dessa conta aqui.
Isso caiu do céu? Não, né? Na verdade, a gente está falando, né, de uma integral. A gente está descrevendo aqui a coordenada, o ângulo em relação ao eixo z, que é o ângulo θ. Né? E θ pode variar, que é z, né? Aqui pode ser o eixo x ou o eixo y. Aqui θ pode variar de 0 a π. Então, a normalização dessa função, que é uma função constante, ela vai ser a integral, que a gente vai ter como constante em posição de normalização, em função de que o quadrado da função de onda tem que ser uma densidade de probabilidade. A integral de 0 a π, que são os possíveis valores que θ pode assumir, do quadrado da função de onda, que é simplesmente o quadrado da constante, porque nesse caso o resto da função é o número 1, né? É constante. Isso aqui agora a gente está fazendo uma integral em θ, e lembra que a gente vai fazer uma integral em coordenadas esféricas, a gente tem que acrescentar essa componente seno de θ, porque o arco correspondente a cada ângulo θ aumenta, a área da esfera, né, correspondente a cada ângulo θ aumenta com θ. Então, a gente vai integrar isso sobre todos os valores de θ, e tudo isso aqui tem que ser igual a 1, como condição de normalização. Então, a gente vai ter que a integral, então a gente vai ter que a ao quadrado vezes a integral do seno de θ, o que que é? É menos cosseno de θ, né? Integral de seno é menos cosseno, isso aqui calculado em 0 e calculado em π, tem que ser igual a 1. E aí, menos cosseno de θ calculado em π é 1, porque cosseno de θ, cosseno de π é menos 1, isso aqui é menos isso. Então, a gente tem a ao quadrado que multiplica 1, e cosseno de 0 é 1, e aí é menos 1, isso aqui isso aqui é menos cosseno de π menos cosseno de π calculado em 0, menos cosseno de 0 calculado em 0. Então, é menos 1, então vai dar mais 1, que é igual a 1, portanto, é o que a gente tinha mostrado lá em cima, que A é igual a 1 dividido por raiz de 2. 1 dividido por raiz de 2. Então, é só para desmistificar um pouco essa equação, essa fórmula aqui, né, o valor dessa constante A. Isso aqui é simplesmente qual que é a conta, né, que corresponde à fórmula geral da normalização para todos os possíveis polinômios associados de Legendre, tá? Sendo que o de menor, o menor grau é esse que é uma função constante, que dá meio, e para os outros a gente vai ter a função, a normalização correspondente. Então, vamos dar alguns outros exemplos, né? P de 1, 0 de x é igual ao x, ou seja, a função mais simples, x é cosseno de θ na transformação de variáveis que a gente fez. Então, P de 0 é cosseno de θ. Ou seja, a função θ de θ, para esse polinômio, vai ser, primeiro tem que calcular a constante de normalização, para L igual a 1, M igual a 0. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, dá 3 meios aqui. E aí 2 menos 0 dividido 2 menos 0 fatorial, 2 mais 0 fatorial, L igual a 1, perdão, L igual a 1, M igual a 0, então dá 1 menos 0 fatorial, 1 mais 0 fatorial, nos dois casos é o fatorial de 1, então aqui dá 1. E aqui dá, como a gente disse, 2 vezes 1 mais 1, 3, dividido por 2, 3 meios, raiz quadrada de 3 meios. Então, a gente vai ter uma normalização, que é a raiz quadrada de 3 meios, e o polinômio associado de Legendre é cosseno de θ, né? Então, 3 meios ou 3... Não, perdão. É 1, isso, 1, 0. 1 mais 1. Isso. Raiz de 3 meios vezes o cosseno de θ. Tá? Então, essa vai ser a segunda função associada aos números m igual a 0, né? Então, isso aqui é para L igual a 1 e m é igual a 0. Tá?
Mas adiantando, eu vou colocar outro aqui, né? Então, os que são interessantes pra gente, né? A gente já viu P de 0, 0, P de 1, 0. E vamos colocar P de 1, 1. 1, 1, porque pode, né? Porque L igual a 1, M igual a 1, é uma possibilidade também. P de 1, 1 de x, isso aqui se acha lá numa tabela dos polinômios de Legendre. É 1 menos x raiz quadrada. Ó, interessante, é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, se x é o cosseno de θ, isso aqui é o seno de θ, né? Então, isso aqui é o P de 1, 1 é igual ao seno de θ. E aí a normalização, isso aqui vai implicar que a função θ de θ vai ser para P de 1, 1, olha lá, 2 vezes 1 mais 1, 3, dividido por 2, 3 meios. E aí 1 menos 1, 0, 1 fatorial, 1 no numerador. 1 mais 1, 2, 2 fatorial no numerador. Então, eu 3 meios aqui e meio aqui, 3 quartos, raiz de 3 quartos. Então, é a raiz quadrada de 3 quartos vezes o seno de θ. Então, essa é a dependência angular com θ da função P de 0, 1. Então, a gente tem a seguinte situação, né? Então, por exemplo, agora vamos combinar as duas soluções, né? Porque as soluções, isso aqui é uma solução em θ, isso aqui é uma solução em θ. Soluções em φ são do tipo cosseno de φ, né? Então, a gente vai ter cosseno de mφ. Então, por exemplo, né, para m, nesse caso aqui, né, vamos pegar, a gente colocou três casos, né? P de 0, 0 significa m igual a 0, L igual a 0. Então, m igual a 0, L igual a 0, a gente vai ter y de θφ é igual à função em θ. A função em θ é simplesmente 1 sobre raiz de 2. Perdão, a função em φ é 1 sobre raiz de 2, ela é constante. E a função em θ, para P de 0, 0. A função, tá certo. A função em θ é 1 sobre raiz de 2. E a função em φ, é o que a gente viu lá em cima, 1 sobre raiz de 2π. Então, é 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2π. Então, a função é 1 sobre raiz de 4π. O que significa que ela seja 1 sobre raiz de 4π? Significa que é uma função que não depende explicitamente de θ e φ, ou seja, ela é constante para todo θ e φ, e essa é a constante de normalização dela. Então, se a gente for representar ela no espaço, né, a gente vai fazer um desenho aqui, e o que a gente vai desenhar aqui, né, x, y e z, a gente vai desenhar nesse gráfico aqui os vetores de módulo y, módulo de y de θ e φ, que apontam na direção θ, ou seja, a gente está desenhando todos os vetores que tem um módulo que é igual ao módulo da função de onda, que nesse caso é constante, né? O módulo é constante, então todos os vetores que a gente vai desenhar aqui teriam o mesmo módulo e que apontam em todas as direções θφ. Então a gente vai desenhar para todas as direções possíveis um vetor de módulo igual à função. E nesse caso, todos os vetores têm o mesmo módulo. Então desenhar um monte de vetores todos de mesmo módulo significa desenhar uma esfera, né? Todos os vetores de mesmo módulo significa desenhar uma esfera no espaço, né? Então, evidentemente, aqui a gente tem uma simetria esférica, né? E isso aqui é o que a gente é o que vai definir a simetria dos orbitais do tipo S. Dos orbitais do tipo S.
Então agora vamos para outra situação, né? A gente deu um exemplo aqui de, vamos pegar esses dois exemplos aqui, né? Onde L é igual a 1 e M igual a 1, e L igual a 1 e M igual a 0. Então, vamos pegar aqueles exemplos de lá que a gente colocou aqui em cima. Então, por exemplo, para 1, 0, L igual a 1, L igual a 1, M igual a 0, a gente vai ter a função y de θ e φ. A gente coloca os numeradores, né? Y de 0, 0 aqui, aqui é y de 1, 0, L igual a 1, M igual a 0. E ela vai ser, para φ é a mesma função, que é 1 sobre raiz de 2π, é simplesmente aquela normalização daquela função, vezes a função em θ. E a função em θ vai ser essa aqui, ó, 1, 0, é raiz de 3 sobre 2, cosseno de θ. Então, vezes raiz de 3 sobre 2, vezes cosseno de θ, que é igual a raiz de 3 sobre 4π, vezes o cosseno de θ. Tá? Então, essa é uma função que depende de θ e de φ, só que ela só depende, no fim das contas, explicitamente de θ. E a gente vai desenhar o que isso representa do ponto de vista espacial, do mesmo jeito. Então, vamos colocar aqui, ó, o eixo coordenado, x, y e z. E a função tem as seguintes características. Em φ, que é o ângulo que a função faz com o eixo x, ou seja, em direções perpendiculares ao eixo z, a função é constante, porque ela não é explicitamente dependente de φ. Então, aqui a gente não muda nada. Mas em θ, ela é dependente explicitamente de θ. Então, e ela é máxima quando o cosseno de θ é 0, que significa um vetor alinhado com o eixo z, e ela é máxima também quando a gente tem um vetor alinhado com o eixo z na direção oposta, quando o cosseno de θ é menos 1. Então, o que a gente está desenhando? A gente está desenhando os vetores de módulo igual ao módulo dessa função, que apontam na direção do ângulo correspondente. Não vai ter nenhuma dependência, ela vai ser simétrica em relação a rotações em relação a rotações em torno do eixo z, porque não tem nenhuma dependência em φ. Mas ela tem uma dependência em θ, e ela é máxima para esses dois valores de θ, e ela é mínima quando θ é igual a π sobre 2, ou seja, quando o ângulo aponta na direção do eixo x. Então ela tem que passar no zero, ou no eixo y. E é isso que vai dar origem a essa figura aqui, né? Uma coisa que é máxima alinhada ao eixo z, só que e zero na origem, e ela vai aumentando à medida que o ângulo em relação ao eixo z vai aumentando, vai diminuindo, até chegar no valor máximo para valores de θ igual a 0 e θ igual a π. E isso aqui é simétrico em relação a rotações em torno do eixo z, porque para qualquer ângulo φ, que é o ângulo que o vetor faz com o eixo, esse aqui é o ângulo φ, para qualquer ângulo φ que o vetor faz com o eixo x, o valor é o mesmo. Então isso aqui é simétrico em relação a rotações em torno do eixo z. Então tem essa cara aqui. Essa é a simetria da parte angular desse orbital. Então, isso aqui que é? É uma simetria, e que tem a característica de que ela tem um eixo de simetria, que é o eixo z. Então, é um orbital, que é o que a gente chama de um orbital PZ, né? E por fim, né, para dar um outro exemplo, né, se a gente vê a terceira função que a gente desenhou lá, né, ó, P11 igual a seno de θ, e a gente tinha essa normalização aqui, ó. Então a gente vai ter para L igual a 1, M igual a 1. A gente vai ter, ó. Então vamos ver quanto que dá a normalização, né? A gente vai escrever a função da seguinte maneira. Primeiro, a gente vai colocar essa dependência em θ, que é seno de θ. Né? Então, a gente já viu que aqui a normalização dá raiz de 3 sobre 4, seno de θ. Então, a gente tem a dependência em θ, raiz de 3 sobre 4, seno de θ. E a gente vai usar a função em φ, na forma para n igual a 1. Né? Então, a gente vai usar a função φ de φ igual a uma constante vezes cosseno de φ, que significa para n igual a 1. E aí o que a gente quer é que
a ao quadrado vezes a integral 0 até 2π, que é da onde, na faixa onde o φ pode variar, de a ao quadrado cosseno ao quadrado de φ, dφ seja 1. E, portanto, a gente tem que a ao quadrado, a integral de ao quadrado vezes a integral de 0 até 2π, a integral definida do cosseno ao quadrado de φ dφ tem que ser 1. Essa integral aqui dá π, tá? Isso é fácil, só vai resolver ou ir numa tabelinha de integrais, ou no Wolfram, de tal maneira que isso aqui implica que o a tem que ser 1 dividido por raiz de π. Então, a gente vai multiplicar por 1 dividido por raiz de π, e aí vai ficar muito similar à de cima, né? Por uma razão ou por outro caminho, vezes o cosseno de φ. Então, a função, portanto, vai ser raiz de 3 sobre 4π, seno de θ, cosseno de φ. Tá? E é interessante a gente desenhar essa função também, né? Então, ela tem agora uma dependência explícita tanto em θ como em φ. Então, vamos desenhar essa função. Vamos desenhar essa função, x, y, z, e aí a gente vai entender a simetria dela. Como é que a gente vai entender a simetria dela? Primeiro, a gente tem aquela dependência nos dois ângulos, né? Então, quando para θ, aqui a gente tem cosseno de, vamos começar em θ, né? Para seno de θ, θ é o ângulo com eixo z. Então, seno de θ é 0 para θ igual a 0 e seno de θ é 0 para θ igual a π sobre 2. Então, do ponto de vista de θ, ela é máxima quando θ é π aqui. Então, θ é π sobre 2. Então, ela é máxima quando a gente está em pontos alinhados que estão no plano XY, tá? Onde θ vale, nos pontos do plano XY, θ vale π sobre 2, portanto, seno de θ é máximo. O seu módulo de seno de θ é máximo, né? Vale 1 ou menos 1. E agora do ponto de vista de φ, agora com o cosseno de φ, né? Quando φ é 0 ou quando φ é π, ela é máxima. Então isso nos deixa esse ponto como um ponto de máximo, onde φ está alinhado com x, portanto φ vale 0, e cosseno de φ vale 1. E aqui quando φ vale π, e cosseno de φ, portanto, vale menos 1. Então, e ela vale 0 quando φ vale π sobre 2 ou 3π sobre 2. Então, esses dois pontos que eu marquei primeiro, que eram pontos de máximo para θ, são 0 em φ. Então, a função ela tem que, do ponto de vista da dependência em φ, ela tem essa dependência aqui. E do ponto de vista da dependência em θ, ela tem uma dependência também, que ela aumenta à medida que eu me afasto do eixo z. Então, ela tem essa dependência em θ aqui. Ela é 0 aqui porque o ângulo φ é π sobre 2, e ela é 0 ao longo do eixo z porque θ é 0 ou θ igual a π. E é isso aqui, tridimensionalmente, corresponde a uma figura similar à figura que a gente acabou de ver, só que orientada ao longo do eixo z. Então, essa aqui é a simetria que vai da origem ao orbital PZ. Ao orbital PZ. Por último, né, o último, para a gente só completar as três figuras, né, agora simplificando, o orbital, quando a gente tem M, a gente tem L igual a 1, e a outra possibilidade do M igual a menos 1, porque aí vai ter módulo de M igual a 1, ainda é permitido. Ou se a gente fizer as contas direitinho, a gente vai ver que o Y de M igual a menos 1, L igual a 1, de θφ, vai ser raiz quadrada de 3 dividido por 8π agora, raiz quadrada disso aqui, seno de θ vezes seno de φ. E agora, se a gente desenhar o eixo coordenado,
XYZ, a gente tem que, notem, a função agora, ela tem uma dependência no seno de θ, portanto, ela é zero quando o vetor está alinhado no eixo Z, e quando o vetor está alinhado na direção contrária ao eixo Z. Então, qualquer coisa alinhada no eixo Z vai ser zero por causa da dependência em θ. E ela tem a dependência agora em seno de φ, portanto, ela é máxima quando no plano xy, quando a função está alinhada com o eixo y, quando φ vale π sobre 2 ou 3π sobre 2. Tá? Então, ela vai ter essa dependência aqui no plano xy, por causa da dependência com φ, e tem essa dependência aqui no plano, nos planos ortogonais ao plano xy, por causa da dependência em θ, e aí eu dando uma tridimensionalidade aqui, porque ela vai ter uma simetria de eixo em torno do eixo Z. Então, a gente agora tem o mesmo tipo de figura que antes, e essa é uma simetria do tipo PY. Então, esses são os orbitais Px, Py e Pz que vocês estão acostumados, que vocês conhecem já. Se a gente fizer um estudo similar para soluções para L igual a 2 e M igual a menos 2, menos 1, 0 e 1, vocês vão encontrar simetrias dos orbitais dos orbitais do tipo D. Bom, a nossa função completa, né? A nossa função completa, vamos passar uma linha aqui, e a nossa função completa ainda tem a parte radial, né? Porque a função φ total de R, θ e φ, ela tem a dependência em R e a dependência em θ e φ. Então, a gente agora vai descrever a fórmula geral, que a gente vai escrever qual que é a cara geral das soluções da função radial. E aí, as soluções da função radial, a gente escreveu elas, né? A gente tinha essa cara aqui, era uma coisa complicada, RNL, ou seja, depende de dois números, N e o número quântico principal, N, e L, que é o mesmo número quântico que vem lá da parte angular. Lembra, isso tem origem na separação de variáveis da parte radial da parte angular. Tinha a gente chamava de beta, uma constante, essa constante se transformou em L por uma mudança de nome. E aí, isso aqui vai dar uma origem a essa normalização complicada, ó, N menos L menos 1 fatorial. Mas agora a gente entende pelo menos o que ela significa, né? N mais L fatorial elevado ao cubo, uma conta qualquer aqui, raiz quadrada disso. Aí ainda é normalização, 2 dividido por N a 0, a 0 vai ser uma constante, L mais 3 meios, fica bem feinho, né? Aí vai ter R elevado a L, agora é a parte que mais interessa, E elevado a menos R sobre N a 0, tá? Então, ó, R elevado a L potência, uma exponencial decrescente, lembra a origem dessa exponencial decrescente é que a função tem que ir para zero quando a gente se afasta do núcleo, e tudo isso vai multiplicado pelos tais dos polinômios de Laguerre, que a gente representa com um L maiúsculo, assim, N mais 1 e 2L mais 1, calculado em 2R, não é multiplicado, isso aqui é calculado na variável 2R sobre N a 0. Tá? Esses são os tais dos polinômios de Laguerre. Essa é a fórmula da parte radial da solução da equação de Schrödinger. Bom, o que interessa a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, né? A gente vai ver a cara dessas funções, né? E aí, para ver a cara dessas funções, vamos pegar alguns poucos exemplos aí desses polinômios de Laguerre aqui, né? Então, exemplos, só para a gente entender o que significa essa equação. Exemplos.
para n igual a 1 e L igual a 0, o tal do polinômio de Laguerre associado a n igual a 1, L igual a 0. Confira uma coisinha aqui. Porque o polinômio... tá, porque é 2L mais 1. Então, é n igual a 1. Então, é 1 aqui embaixo, no subscrito. E no superscrito, que é n mais L, não n mais 1. Perdão. Aqui eu tô confundindo. Que é n mais L. Não entendi minha própria letra aqui. Tá, então, n igual a 1, n igual a 0, que n mais L é 1. E aqui, essa nomenclatura aqui é 2L mais 1, então vai ser 1. Então, esse é o polinômio caracterizado pelos números 1, 1. De x é igual a 1, esse é o polinômio, que vocês vão igual a menos 1, que vocês vão encontrar numa tabela, o que significa que ele não depende de r, né? É constante. Então, esse polinômio constante vai dar origem a... Ele vai ter, aí você vai substituir isso, esse menos 1 aqui, né? Nessa função polinomial, substitui L, substitui N, faz todas as contas aqui, vai sobrar um número, né? Aqui é uma conta com N e L, então sobra um número aqui. Falta o que é esse A0, né? Esse A0 é o raio de Bohr. Tá? Ele é um número. Esse A0 é o raio de Bohr, que é aqui. O raio de Bohr é um número que depende aí das constantes do problema, que vão ser ε0 h ao quadrado dividido por π vezes a massa do elétron vezes a carga do elétron ao quadrado. Então é uma constante, tá? ε0, permissividade do vácuo, constante de Planck, π, massa do elétron e carga do elétron. Então esse é o A0, é um número que entra aqui também. Então vira uma fórmula complicada, mas o que interessa é a gente olhar as dependências com o raio de cada termo dessa fórmula. Então, por exemplo, para 1 aqui, se a gente fizer as substituições aí cuidadosamente, a gente vai chegar na seguinte expressão para essa função radial. A gente vai chegar na seguinte expressão para a função radial. R de R de 1, 0, dependente de R, vai ser igual, substituindo aqui L por 1, N por 0, fazendo todas as contas, vai sumir um monte de coisas aí, vai sobrar o seguinte, vai sobrar 1 sobre raiz de π, depois eu vou chamar atenção para o que me interessa, tá? Vai sobrar 1 sobre A0, elevado a 3 meios, e elevado a menos R sobre A0. Vamos ver o que é o fundamental aqui, né? O fundamental aqui é o seguinte, olha, primeiro, aqui tem a normalização, tudo bem, a normalização não vai ter nenhuma grande importância para a gente nesse momento, tá? Mas olha o que é importante, L é igual a 0, portanto R elevado a 0 é 1 nesse termo aqui, e o polinômio é constante também, né? Então, que é esse polinômio menos 1. Então, esse termo aqui fica constante, R elevado a 0 vira 1. Então, a única dependência com o raio que sobra é essa dependência exponencial. Então, está aqui. Essa é a única dependência exponencial que sobra para a função radial associada a n igual a 1, L igual a 0. E aí, o que a gente tem? A gente vai ter, a gente pode desenhar essa dependência radial, né? Então a gente desenha o raio, essa dependência radial aqui, para n igual a 1, L igual a 0, então é 1, 0,
E é uma função exponencial, que quando r vale 0, vale 1, né? Então ela vale um número em r igual a 0, diferente de 0, e ela decai exponencialmente com r indo para infinito. Tá? Se a gente agora fizer o quadrado dessa função, né, que é interessante, porque isso aqui vai ser, isso aqui é a amplitude da função de onda, isso aqui é a amplitude, e a densidade de probabilidade, que é o que a gente costuma representar de maneira mais comum, né, que a gente gosta de representar, é o quadrado dessa função, né? É uma coisa proporcional ao quadrado dessa função. Então, R, 0 ao quadrado de R, e aí é o quadrado disso. O quadrado disso é uma coisa da forma e elevado a menos 2 R sobre a 0. Né? É isso aqui, sobre a 0 ao quadrado, né? Não, sobre a 0. Tá? Então, esse é o quadrado da função de onda, que também vai ter um aspecto similar. Né? Vai ter a densidade de probabilidade vai ter um aspecto similar a esse aqui. Vai ter o mesmo aspecto. Então, vai diminuir, sair de um valor aqui e diminuir progressivamente para 0. Muito bem, agora a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque isso aqui é uma função radial. Agora vem uma coisa interessante, né? Porque isso aqui é uma função radial. Então, se a gente agora se perguntar, for tentar desenhar, se perguntar qual que é se isso aqui é a amplitude da função de onda, isso é a densidade, isso aqui é o quadrado da função de onda a cada distância do núcleo, né? Só que percebam que aqui tem que tomar um cuidado, porque é o seguinte, né? Que se a gente está falando de coordenadas radiais, coordenadas esféricas, o volume correspondente à casca esférica de raio R para um raio pequeno, por exemplo, isso que eu desenhei aqui é uma casca esférica de um raio pequeno. Ou seja, para um raio pequeno, a probabilidade de encontrar o elétron, que vai ser o quadrado da função de onda nessa casca, é a densidade de probabilidade, né, que é isso aqui, multiplicado por esse volume, densidade vezes volume. Então, isso aqui é a densidade de probabilidade. Então, a densidade de probabilidade ela é máxima no núcleo, para n igual a 1, L igual a 0. A densidade de probabilidade ela é máxima no núcleo, mas a probabilidade tem uma componente adicional, porque a casca esférica, ó, se a gente está perto do núcleo, a gente está falando de um volume pequeno. Se a gente está longe do núcleo, a gente está falando de um volume grande, que corresponde a uma casca esférica, né, ao volume próximo da superfície de uma esfera de raio muito maior. Tá? E como é que aumenta isso aqui? Né? Essa casca esférica aumenta com R, o volume da casca esférica aumenta com R proporcionalmente a R ao quadrado. Né? A gente pode, isso aqui, bom, a gente lembra que isso aqui é o elemento, lembra quando a gente faz a integral, faz uma integral de um volume em coordenadas esféricas, o termo de integração tem um R ao quadrado seno de θ, porque o volume associado a cada distância R do núcleo aumenta com R ao quadrado, né? Só fazer a conta da diferença do volume da casca maior pelo volume da casca menor, no limite quando R vai para 0. Né? Então, o volume da casca esférica aumenta com R ao quadrado. Então, a probabilidade mesmo de encontrar o elétron em cada R é o produto da densidade de probabilidade, é proporcional, né? Porque aqui tem umas normalizações aqui que a gente não está levando em consideração. É proporcional à densidade de probabilidade, que é o quadrado da função de onda, vezes R ao quadrado, que é o volume da casca esférica.
Então, e como é que é r ao quadrado? R ao quadrado é uma função, né, uma função quadrática, que é zero aqui. Né? Então, a gente tem um produto de dois termos. Um produto, por exemplo, aqui que vai ser a densidade de probabilidade, r ao quadrado, em função de r, que é a mesma coisa que eu desenhei ali em cima, multiplicada pelo volume da casca esférica, que eu vou chamar de V, que é uma coisa que cresce quadraticamente. Tá? Então, obviamente, esse decaimento exponencial ganha, né? Mas o resultado disso é que a gente vai ter o produto dessas duas funções, vai ser uma coisa que, apesar do decaimento exponencial ganhar em R longo, né, isso é o resultado dessas duas coisas, é a probabilidade de encontrar o volume numa casca esférica que dista uma distância R do núcleo, no zero vale zero, porque o volume da região que corresponde a um raio muito pequeno é muito pequeno, então vale zero. E à medida que eu me afasto do núcleo, esse volume vai aumentando, e isso vai sendo multiplicado por esse decaimento exponencial. Então o que a gente vai ter é um crescimento assim e depois um decrescimento. Isso aqui agora é a probabilidade mesmo, né? Probabilidade de encontrar o elétron em um volume V de R ou em uma distância associada a um volume V de R definido por dois raios, né? R mais R e R mais delta R. R e R mais um elemento de volume dr. Tá? Então, é o volume definido por uma casca esférica de raio R, ou seja, nas proximidades desse raio R, e aí a probabilidade de encontrar o elétron nessa região, ela vai ser, agora vai ser zero no núcleo, porque o volume é muito pequeno em torno do núcleo, a região do espaço que corresponde ao volume dentro do núcleo é muito pequena, tem um máximo aqui no meio, tá? E aqui esse máximo aqui corresponde ao raio de Bohr, R igual a zero. Essa aqui é uma conta que a gente pode fazer para mostrar que isso é o raio de Bohr. Então, o que é interessante disso historicamente é que o que é o raio de Bohr? O raio de Bohr é o raio que o Bohr calculou que tinha que ter o elétron na sua órbita fixa naquele átomo de Bohr primordial, né? E coincide, não é uma coincidência, obviamente, mas assim, acabou sendo uma coincidência que o máximo da probabilidade de encontrar o elétron em torno do átomo de hidrogênio acontece no raio de Bohr. Então, se a gente agora vai combinar, né? Para L, a gente tem N igual a 1, L igual a 0. Para L igual a 0, a gente tinha lá atrás L igual a 0. Vamos voltar lá para trás. L igual a 0. L igual a 0, tá aqui. Simetria esférica. Simetria esférica com uma probabilidade. A gente pode fazer duas representações diferentes aqui, ó. A gente pode desenhar a densidade de... Agora a gente vai desenhar uma simetria esférica e a gente pode desenhar uma densidade de probabilidade. Se a gente for desenhar uma densidade de probabilidade, ela é máxima no núcleo. Máxima no núcleo. E ela decai à medida que eu me afasto do núcleo. Isso é uma densidade de probabilidade, que corresponde ao R ao quadrado multiplicado. E aqui eu estou desenhando a simetria esférica, que corresponde à simetria angular dessa função. Ou eu posso desenhar, se eu quiser, qual que é a probabilidade de encontrar o elétron em regiões de volume iguais em torno do núcleo. Então, que isso talvez seja mais do que a gente imaginaria. Se a gente começar a fazer medidas de onde a gente encontra o elétron, a gente vai encontrar o elétron com mais probabilidade
nessa região aqui. Tá? E aí com menos probabilidade perto do núcleo, porque o volume é muito pequeno. E depois vai para zero no infinito. Então essa primeira figura aqui seria a densidade de probabilidade. E aqui a probabilidade em um intervalo de distâncias de R entre R mais ou menos dr, que tanto faz, R e R mais dr. A probabilidade de encontrar num intervalo de distâncias. Aí ela é zero no núcleo, máxima em algum lugar aqui no intermediário, e vai para zero no infinito de novo. Então isso aqui talvez represente melhor o que a gente imaginaria que se a gente medir a posição do elétron em torno do núcleo, muitas vezes a gente vai encontrar o elétron distribuído mais ou menos dessa maneira aqui. Vamos só ver mais algum exemplo, né? Mais um exemplo aqui para a gente combinar essas soluções, né? Se a gente vai, por exemplo, para uma solução com n igual a 2, então, por exemplo, para n igual a 2, L igual a 0 e M igual a 0. Agora vamos escrever a função completa já, para a gente já analisar direto. A função completa com os índices 2, 0, 0 vai ter a seguinte cara aqui, ó. 1 sobre raiz de 32π. Tá, aqui já fiz a substituição das normalizações, tudo. 1 sobre a 0 elevado a 3 meios. O tal do polinômio de Laguerre aqui vai ser esse 2 menos R sobre a 0. A gente tem o termo exponencial, R sobre 2 a 0. Tá? E a parte angular é constante, porque a gente está falando de L igual a 0 e M igual a 0. Então, olha só, agora a gente tem dois termos dependentes de R. Tem esse termo aqui dependente de R, tem esse termo dependente de R. O primeiro termo dependente de R é uma função 2 menos R sobre a 0. Então, é uma função linear em R, que quando R igual a 0, vale 2. Então, é uma coisa que decresce assim, né? Em R igual a 0 vale 2, e depois vai diminuindo. Então, isso aqui é o 2 menos R sobre a 0, em função de R. Isso aqui está multiplicado pela função que decresce exponencialmente. Então, tem uma função que decresce exponencialmente, no 0 vale um número, e vai decrescendo exponencialmente, igual que a gente já falou antes. Então, R, e aqui essa é a função exponencial, E elevado a menos R. E elevado a menos R sobre 2 a 0. A função exponencial. Bom, o produto dessas duas coisas, notem que essa aqui vai para números negativos, aqui R negativo não interessa, mas porque não faz sentido uma distância negativa, mas aqui ela vai para negativo, né? Então essa função tem que ficar negativa. Só que depois o decaimento exponencial vai dominar e a função vai ter que ir para zero. Então ela começa positiva, vai para números negativos e depois ela vai para zero, vindo pelo lado negativo. Então o produto dessas duas funções vai ser uma coisa com o seguinte aspecto: vem positiva, em algum momento ela cai para o negativo, quando a primeira função vai para o negativo, e depois ela tende a zero pelo lado negativo. Então, esse é o produto dessas duas funções. Então, essa é a cara da função 2 menos R sobre a 0, multiplicado por E elevado a menos R sobre 2 a 0. Bom, então tem essas três coisas. O quadrado disso vai ser a densidade de probabilidade. Então, isso aqui é a amplitude da função. Isso aqui é a amplitude da função de onda, função de R. O quadrado dessa função vai ser a densidade de probabilidade. Que, portanto, vai ser isso aqui ao quadrado, né? Então vai ter mais ou menos a mesma cara. Só que a parte negativa vai para o lado positivo.
vai ficar com esse aspecto aqui. Tem um zero aqui no meio, né? Vou desenhar isso aqui direitinho. Tem um zero aqui no meio. E ela sobe de novo e desce de novo. Tá? Porque é zero, chega uma que ela vale exatamente zero, porque quando a função essa componente aqui vale zero. Então, isso aqui é a densidade de probabilidade. Tá vendo? Aqui também tem um máximo no núcleo, né? Ela tem um máximo no núcleo, mas isso não é o que a gente imaginaria que resulta do experimento, porque a probabilidade é R ao quadrado, que é o volume da casca esférica, multiplicado por isso aí. Ao quadrado. Então, é o volume da casca esférica, que é R ao quadrado, que é uma função quadrática, multiplicada por isso. E aí a função quadrática, que é o volume da casca esférica, que é zero no núcleo, leva esse começo da função para zero. Então, vai dar o seguinte aspecto da função completa. Ela sai do zero, tem um máximo, ela tem que valer zero aqui no meio, aí ela tem outro máximo e ela diminui quando a função vai para infinito. E aí isso aqui é a probabilidade num intervalo R até R mais dr, ou seja, numa casca esférica com volume definido R. Essa função também é esfericamente simétrica. Essa aqui também é esfericamente simétrica. Tá? Então, se a gente fosse desenhar essa probabilidade em 3 dimensões, que seria o que a gente imaginaria que é uma medida experimental dessa densidade de probabilidade, ela é zero no núcleo, aí ela tem um máximo numa determinada distância, aí ela tem outro máximo mais intenso numa outra distância, e vai para zero no infinito de novo. Né? Vai para zero no infinito. Essa função corresponde a isso aí. Por último, né, se a gente agora pegar a função, só para dar um exemplo de uma simetria diferente, né, porque essa aqui, como a gente já está falando de L igual a zero e M igual a zero, também é simetria esférica, né? Para a gente pegar uma simetria diferente, para terminar, se a gente pegar agora a função caracterizada por n igual a 2, L igual a 1 e M igual a 0, ou seja, agora L igual a 1 e M igual a 0. Isso aqui era o orbital PZ lá em cima, né? L igual a 1, M igual a 0 e N igual a 2. A gente vai ter a seguinte função, se a gente fizer essa substituição lá, 2, 1, 0, a função de onda completa vai ser φ de 2, 1, 0, que é 1 sobre raiz de 16π. E aqui 1 sobre A0 elevado a 3 meios, R sobre A0 elevado a menos R sobre A0, esse vai ser a cara da função. E aqui vai aparecer cosseno de θ. Aí aqui a gente tem várias componentes. A gente tem uma função, uma componente, ó, as dependências em R são uma função linear crescente, então a gente vai ter em R tem duas funções. Em R tem duas funções. Uma que é uma função R sobre A0, que é uma função linear crescente. Isso aqui é R dividido por A0. E tem outra função, que é a exponencial decrescente de sempre. Então, essa aqui é a função e elevado a menos R sobre A0. Tá? Aí o produto dessas duas coisas, vai dar a dependência radial da amplitude, que vai ser uma coisa que vai ser 0 no 0. Agora, tá vendo? Tem essa componente zero. Agora é 0 no 0. 0 no 0 sobe e desce, por causa que a função decrescente a função exponencial vai acabar dominando. Então, a dependência radial da amplitude vai ser essa aqui. Então, isso aqui vai ser a amplitude da função de onda, como função do raio. Tá, o quadrado disso vai ser essencialmente a mesma coisa. Então, isso aqui é uma coisa do tipo R vezes R elevado a menos R,
que a amplitude tem esse aspecto aqui, que é o produto dessas duas funções. O quadrado disso tem essa mesma cara aqui, né, que é isso aqui elevado ao quadrado, vai ser a densidade de probabilidade. Só que agora a gente tem o cosseno de θ, né, e agora se a gente colocar isso em 3 dimensões, porque em 3 dimensões a função que tinha o cosseno de θ era aquela função que tinha um orbital PZ, essa era a simetria da função que tem o cosseno de θ. Então, o que a gente vai ter é essa densidade de probabilidade aqui multiplicada por essa simetria. Então, se a gente for tentar desenhar isso em 3 dimensões, né, a gente vai ter o que de fato a gente deveria imaginar que vai corresponder a uma medida experimental da posição do elétron em torno do núcleo, que é uma coisa que é zero perto do núcleo, porque é zero aqui, também é zero aqui, tem um máximo, e tem essa simetria dessa maneira aqui. Então, a gente tentar desenhar isso aqui, vai ser uma coisa assim, né? Simétrica aqui, né? E depois vai diminuindo para lá e diminuindo para perto do núcleo. E depois vai aumentando para cá. Tem um máximo aqui no meio, por causa do máximo da parte radial. E vai diminuindo com uma simetria aqui, que ficou meio feia, mas entendam que isso aqui é uma coisa simétrica. E que tem um máximo nessa distância aqui do núcleo, tem um máximo a essa distância do núcleo, aqui, e tem essa simetria que corresponde à simetria do orbital PZ. Então, isso que seria a densidade de probabilidade, aqui é x, y, z, né? Essa seria a densidade de probabilidade desse orbital aqui, que é o orbital PZ. Tá, e a probabilidade tem um aspecto muito similar, porque aqui os máximos estão no mesmo lugar. Tá? Então, esse aqui seria a densidade de probabilidade associada ao orbital PZ. Então, essa é a visualização. Essas são as simetrias e as dependências radiais que dão a forma dos orbitais do átomo de hidrogênio, né? Que são consequências que são consequências da solução da equação de Schrödinger, e a gente consegue entender o resultado tridimensional dessas distribuições fazendo essa análise funcional das equações. É isso aí.